Nós vamos então, meus amigos, iniciar aqui o nosso trabalho. Vai ser provavelmente a nossa última passagem por esse capítulo 15, para a gente encerrar esse capítulo e já passar para o próximo. Nós estamos no Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 15, Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Hoje a gente vai entrar no Livro dos Médiuns, propriamente dito, a partir do item número 178. Lembrando que na primeira passagem nós estudamos a Revista Espírita. Kardec trazia para nós alguns esclarecimentos sobre a psicografia. Na edição de março de 1859, se não me engano. Demos uma passagem pelo livro A Mediunidade dos Santos, falando sobre a psicografia dentro da Igreja Católica, através daqueles que foram canonizados pela Igreja. Ontem nós passamos um pouquinho sobre, no nosso encontro anterior, nós falamos um pouquinho sobre o início da psicografia nos trabalhos do Chico Xavier. Lemos ali um trechinho do livro As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Sotomayor, e também fizemos a leitura do primeiro capítulo do livro Missionários da Luz, chamado exatamente O Psicógrafo, que é uma abordagem de André Luiz, presenciando o fenômeno da psicografia numa casa espírita, trabalhando um pouquinho, tratando um pouquinho da organização do trabalho, a preparação dos médiuns, os espíritos que estão presentes na reunião para se manifestarem e tudo mais. Então hoje a gente já vai concluir. Faltou só um trechinho, que eu achei que tinha bastante coisa, mas era só 2 parágrafos ali pequenos, a gente poderia ter terminado naquele nosso encontro. Então eu termino de fazer a leitura hoje e já passa para o Livro dos Médiuns, fazendo um resumão, uma passagem geral sobre tudo aquilo que a gente estudou nesses últimos encontros. Bom, André Luiz falava um pouquinho. Beleza. André Luiz falava para nós então aqui sobre a visão da perspectiva espiritual sobre os médiuns, abordando o reflexo, o reflexo do fenômeno mediúnico no organismo do médium, a preparação psicológica, a preparação moral, o ambiente onde ele vai fazer o trabalho, os espíritos que estão próximos ali auxiliando nessa tarefa. E aqui nessa última passagem desse capítulo, quando André Luiz, ainda demonstrando grande curiosidade sobre o fenômeno, já que para ele era uma novidade, o espírito Alexandre, que era então o orientador daquele trabalho, interrompeu ali as observações e rapidinho aqui já mostrou para nós como era desenvolvido esse trabalho. Então ele diz o seguinte: acenou para um dos 6 comunicantes, lembrando que eram 6 espíritos que estavam ali presentes para se comunicarem. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre, que era o nome desse espírito, em tom grave: temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Aqui é uma situação bastante interessante. Bom dia, pessoal que chegou. Uma situação bastante interessante, porque nós observamos que a organização dos espíritos nesse trabalho de manifestação espiritual, seja através da psicografia, seja através da psicofonia, acontece com preparo durante o dia todo. Alguns espíritos passam para nós assim esse bastidor, ou como são os bastidores desse trabalho, e aí mostra então que os médiuns são preparados durante o dia todo para esse encontro. Normalmente acontece durante a noite, alguns acontecem durante a tarde, mas mesmo assim, horas de antecedência desse preparo. Os espíritos, da mesma forma, também são preparados e organizados para que isso aconteça. Quem vai se manifestar, em que posição ele ficará, qual tipo de mensagem ele trará, porque não é aquela história de o pessoal vai chegando e se comunicando como se nada tivesse acontecido. É tudo muito bem organizado. E nessa organização, se não houver esse controle, acaba ficando exatamente a manifestação de espíritos que procuram tumultuar o trabalho, os médiuns não se preparam, não se sabe exatamente qual é a proposta, qual é o objetivo que vai ser organizado, que vai ser realizado ou alcançado durante
essa tarefa e tudo mais, né? Então é tudo muito bem controlado, tudo muito bem organizado. Nesse caso nós vimos aqui que eram 6 médiuns que estavam ali presentes e 6 espíritos que estavam ali também para trabalhar. Só que desses 6 médiuns, apenas um estava em condição de desenvolver a tarefa. Isso porque a gente lembra que mesmo que o espírito durante todo o dia esteja, né, o médium, esteja sendo preparado para trazer essa comunicação, ele tem o livre-arbítrio dele. Então os espíritos fazem a parte dele, né, auxiliando na preparação mental, no trabalho de aproximação do espírito para que ele possa ter afinidade com aquele médium, porque não é em cima da hora que isso acontece. Normalmente o espírito acompanha o médium durante o dia todo para que durante a noite, durante a reunião, ele possa ter mais facilidade com a afinidade com aquele espírito. Mas então o médium tem seu livre-arbítrio. O médium vive ali as suas atribulações, vive ali as suas tarefas, e de repente no decorrer do seu trabalho ele pode se desgastar, ele pode se aborrecer, ele pode desviar o seu pensamento do trabalho que ele tem que realizar e tudo mais. Muitas casas espíritas passam orientações aos médiuns para que façam esse preparo prévio. Cada casa espírita tem ali uma rotina bastante particular, né? Algumas dessas tarefas são comuns a todas elas, né? Algumas dessas orientações são comuns a todas elas, e outras, entretanto, são mais restritas, né? Dependendo da casa. Como, por exemplo, o médium, durante o dia de trabalho, ele não pode ter relações sexuais, deve evitar a bebida, deve evitar os cigarros, deve evitar comer carne, né, deve evitar ambientes que são muito tumultuados. Então cada casa espírita traz uma orientação específica, né? Algumas que são mais genéricas sempre falam assim: olha, é importante que você não abuse, porque não há uma proibição, mas existe uma lógica nisso tudo, né? Uma alimentação pesada acaba provocando uma digestão mais trabalhosa, e isso provoca um certo mal-estar no médium também. A própria alimentação no processo digestivo acaba emitindo emanações fluídicas que podem prejudicar o trabalho. No caso, por exemplo, quando se fala sobre sexualidade, normalmente o médium se desgasta energeticamente durante o ato sexual, a sua mente fica envolvida com as fantasias do ato sexual, e isso acaba prejudicando também o trabalho. A bebida e os cigarros a gente também não precisa nem comentar, porque são toxinas que acabam interferindo também no próprio organismo do médium. Isso acaba prejudicando de certa forma a sua tarefa. Então cada casa espírita traz uma orientação para os médiuns no dia do trabalho, e obviamente para o médium bem esclarecido, ele sabe que ele não é médium apenas naquele dia durante a semana, né? Porque alguns médiuns comparecem, por exemplo, uma vez por semana, que é a escala de trabalho a que ele concorre. Então, por exemplo, numa quinta-feira, às 8 horas da noite, toda quinta-feira ele tem que comparecer para fazer psicografias ou para um trabalho de desobsessão. Então ele passa a semana inteira com aquela vida tumultuada, aquela vida na rotina sem nenhum tipo de restrição, e somente na quinta-feira ele tem essa preocupação de ter ali essa restrição, de ter esse cuidado, o que não adianta muita coisa. Seria mais ou menos aquele atleta que vai se preparar para uma Olimpíada, e em vez dele se preparar previamente durante 3, 5 meses, 6 meses, 1 ano, até antes da competição, ele deixa para a última semana. Certamente ele não vai ter o desempenho favorável e vai acabar prejudicando a sua participação. Então, nesse caso, nós tínhamos ali 6 espíritos, 6 médiuns que estavam ali, 6 espíritos se preparando para o intercâmbio. E a orientação foi exatamente essa: escreverá apenas você, porque as possibilidades são reduzidas. E nesse caso a orientação também veio: recorde da sua missão consoladora, e nada de particularismos pessoais. Nesse caso, um único espírito se manifestaria naquela reunião. Essa comunicação então deveria ser de interesse geral, né? Uma mensagem que tratasse do mundo espiritual, que tratasse dos valores do Evangelho e tudo mais, sem que ele tratasse de questões pessoais, de querer mandar uma mensagem específica para alguém. Então, né, se ele tinha essa intenção, mudou exatamente pelas circunstâncias. Então, como foi colocado, a oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Aqui, quando se fala postou-se ao lado do médium, Kardec trouxe para nós já alguns relatos interessantes na Revista Espírita, quando ele se encontrava recebendo a comunicação de um espírito,
E aí então ele perguntou, né, onde você se encontra? E a resposta do espírito era exatamente essa, né, ao lado do médium. Então mostra ali que os espíritos sempre se aproximam dos médiums para poder fazer esse trabalho, para que haja essa conexão mental, essa afinidade fluídica entre eles. Embora isso seja para nós algo que é bastante claro, nós sabemos disso pelas gravuras, pelas histórias, né, até pelos filmes que nós assistimos, que os espíritos ficam próximos dos médiums, essa passagem acaba reforçando essa ideia. Enlaçou-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Aqui também já mostra um detalhe, né? Primeiro, que o médium recebeu o espírito com evidente sinal de alegria. Isso significa que o médium, tendo esse contato fluídico, teve ali aquela percepção. Muitas vezes a gente lembra que a frequência vibratória de cada espírito é quase como se fosse uma impressão digital. E o médium bem experimentado, o médium que tem grande conhecimento desse trabalho, e principalmente que já tem uma rotina estabelecida com determinados espíritos, a partir do momento em que ele se aproxima, ele sente determinada vibração de alegria, uma vibração um pouco mais de autoridade, uma vibração de descontração. Alguns sentem perfumes, cheiros dos espíritos que estão ali próximos. Então cada espírito se apresenta, se manifesta de certa forma, assim como nós também, como nos aproximamos de alguém. Embora nós muitas vezes não saibamos que a pessoa está próxima a nós, a gente pressente a presença dela exatamente por esse contato fluídico. Isso, para as pessoas que são mais sensíveis, isso se torna mais característico. O detalhe interessante: enlaçou-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos para recolher o material de lembranças do companheiro. Aqui nós temos o seguinte: a preparação do médium. Uma comparação que a gente pode fazer, que fica mais fácil da gente compreender, é quando você vai fazer um trabalho com textos, com informações com as quais você não está acostumado. Se você pegar, por exemplo, um tradutor, vamos supor que eu pegue a Juliana ali que fala italiano, e eu falo: Ju, traduza para mim aqui esse texto. Ela fala: deixa eu ver. Aí é um texto técnico de medicina, com expressões que ela não conhece, com palavras que são desconhecidas, uma linguagem diferente da linguagem cotidiana. Ela pode até tentar, mas ela vai ter dificuldade para poder traduzir aquele texto. E isso acontece em todas as línguas, com todas as pessoas. Quando você fala assim: eu falo inglês, dá a impressão de que esse seu inglês é capaz de abranger todas as áreas, inclusive a linguagem técnica. Aí eu pego, por exemplo, aqui um manual de instruções de um equipamento técnico e peço para que alguém que fala inglês, que estudou numa escola de inglês, que fala no cotidiano, para ele traduzir esse manual técnico. Ele não vai saber fazer isso com precisão. Ele vai conseguir traduzir algumas partes, mas algumas palavras ele não vai conseguir encontrar no seu banco de dados, no seu vocabulário, a tradução correta daquilo tudo. Isso mostra dificuldade. A mesma coisa acontece também com relação ao médium. Se você é um médium, por exemplo, que trabalha com artigos científicos, espíritos que trabalham nessa área vão auxiliar, vão ter facilidade em transmitir as suas ideias. Chico Xavier passou por isso. Vocês se lembram daquela passagem que ele estava ali regando aquele canteiro de alho e de repente veio um espírito, não me lembro exatamente qual era o nome dele, veio trazer uma mensagem para ele, um poema que falava sobre a formação do universo, aquelas ideias que são muito profundas, etc. e tal. E aí então de repente ele começou a passar e o espírito falou: olha, para que a mente dele não consegue captar isso tudo. Aí o Chico ainda brinca com isso, né? Ele contava isso no Pinga Fogo, ele conta essa história. E ele diz assim, né? Mas como é que ele queria que eu falasse do universo se eu era um regador de canteiro de alho que só tinha o ensino primário? Então ele mesmo fala isso, mostrando essa dificuldade. Então a gente vê por que os espíritos que são músicos, por exemplo, gostam de conversar com médiuns que têm afinidade com a música. Porque a linguagem musical é a mesma entre eles. Por que médiuns que trabalham com pintura têm mais afinidade com espíritos que têm mais sensibilidade para a arte? Porque isso fica mais fácil. A mesma coisa acontece no caso dos médiuns, por exemplo, que estudam bastante o Evangelho,
que são bastante evangelizados, que têm grande conhecimento, os espíritos encontram em seu banco de dados uma linguagem, né, informações que são mais fáceis de serem trabalhadas, principalmente para os médiuns que trabalham com a intuição. Porque se é um médium mecânico, o braço dele está dormente, as coisas simplesmente escrevem. Então, independente dele saber ou não saber, ele simplesmente escreve aquilo que o espírito quer, já que o braço dele é um instrumento. Já no caso do médium que é intuitivo, aquele que depende da sua mente, né, da combinação da mente do médium, do conhecimento do médium com o conhecimento do espírito, se não houver afinidade entre eles, haverá uma grande dificuldade. A mensagem pode até chegar, porque eles têm afinidade fluídica, mas o conhecimento entre ambos acaba sendo diferenciado. Então o espírito vai conseguir passar uma mensagem, mas ele vai ter que modificar a sua ideia para uma linguagem mais comum, uma linguagem mais popular, para poder passar essa informação. E isso significa que aquilo que ele realmente gostaria de passar acaba ficando truncado. O soldado colocou: existem pessoas com formação primária e têm uma inteligência notável. No caso, a gente lembra sempre que é a inteligência já adquirida, né, que fica ali adormecida naquele caso, como é o caso do Chico nesse caso, né? No começo ele tinha aquela dificuldade de passar essa informação, mas depois, com o passar do tempo, com as obras de André Luiz, com outras obras que foram publicadas, a gente viu o conteúdo tão profundo e tão complexo que foi transmitido para ele. Então, por isso que a gente vê, né, que o espírito aqui, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos para recolher o material de lembranças do companheiro. Que essas lembranças significam o quê? O banco de dados que ele tinha, o banco de dados que ele construiu através dos seus estudos. Por isso que o médium que não estuda é um médium que acaba ficando ali provocando, trazendo obstáculos para a manifestação dos espíritos, porque ele não auxilia nesse trabalho. É muito mais fácil, por exemplo, no caso dos espíritos que trabalham com medicina, que trazem prescrições, que fazem cirurgias espirituais e coisa e tal, trabalhar com espíritos que estão ligados a essa área médica ou já teve um conhecimento prévio de existências passadas ligados a essa área. Porque assim basta acessar o banco de dados, o centro de memória, que as informações estão ali disponíveis. Então, se eu quero passar uma linguagem técnica, aliás, tem até uma passagem interessante no filme Chico Xavier, o filme, em que o Chico, por volta ali dos seus 9, 10 anos de idade, se eu não me engano, ele estava brincando na rua, tal, ele chegou para jantar em casa, aí estava ali a família, né, o pai, os irmãos, a madrasta e tal, e aí então eles estavam comentando à mesa, né, comentando ali durante o jantar que uma vizinha, uma pessoa conhecida, acabou tendo ali um problema de gravidez. E aí então o Chico falou assim: é um problema de ligação, qualquer coisa do útero, né, alguma coisa do óvulo, da ligação, da nidação dele com o útero e tudo mais. E aí então ele falou isso daí, mas falou gaguejando, porque na verdade ele decorou aquela frase e transmitiu no momento do jantar. Só que na verdade ele não faz ideia do que significa aquilo. E aí então a gente vê a dificuldade dos espíritos em falarem alguma coisa. É como se eu, tendo conhecimento sobre doutrina espírita, ficasse sussurrando no ouvido de alguém que nunca ouviu falar em espiritismo aquilo que eu quero. Muitas vezes ele não vai conseguir entender aquilo que eu estou falando, e muitas vezes ele pode até não concordar com aquilo que eu estou falando. Imagina se eu sou um espírito espírita, porque a gente lembra que os espíritos também têm suas crenças. Então eu posso ser um espírito católico, um espírito evangélico, um espírito budista, um espírito ateu. Eu sou um espírito espírita e encontro um médium católico e eu quero transmitir uma mensagem sobre reencarnação. E ele, sendo um médium intuitivo, ele vai ter conhecimento prévio daquilo que eu vou falar, e depois ele passa. Tem de tudo, né, Wagner? Depois ele vai transmitir essa ideia. E aí então ele vai dizer assim: mas reencarnação não existe. Aí eu quero transmitir a ideia e ele acaba não favorecendo. Então a gente vê que não é tão simples assim. O médium não é simplesmente um carteiro que entrega uma carta fechada. Esse carteiro de carta fechada se assemelharia ao médium mecânico, porque ele não faz ideia do conteúdo da informação. E é simplesmente de uma forma mecânica que ele registra aquilo que o espírito está pensando. Agora, no caso, se eu sou um carteiro que eu leio todas as cartas antes de entregar, tem carta que eu não vou querer entregar. E tem carta que eu vou criar uma certa dificuldade para fazer tudo isso. Então a gente vê a preparação, né, a memória do médium, o conhecimento que ele tem, o estudo constante que ele tem, o que facilita e muito a manifestação dos espíritos.
né? Então há necessidade dessa preparação. E por isso que as casas espíritas sempre dizem, né? Olha, você tem que estudar continuamente. Faça muitas leituras, livros que tratam dos assuntos que normalmente são pertinentes ao trabalho que ele realiza, se é um trabalho de evangelização, se é um trabalho ligado a alguma parte técnica, mediunidade, a parte científica, seja lá como for. Então ele tem que estar sempre se informando, não apenas dentro da doutrina espírita, mas fora também. Porque muitas informações que chegam para nós do mundo espiritual dizem respeito ao conhecimento comum, e não apenas o conhecimento específico daquilo que acontece dentro de uma casa espírita ou do conhecimento que se encontra publicado dentro dos livros espíritas. Dependendo da forma como ele trabalha, ele tem que ser um coringa. Então, quanto mais você estuda, mais facilidade o espírito tem de se comunicar. Né? Tá? Eu sou médium sanguessuga, então eu só sugo, Juliana. Essa que é a parte boa. Vamos lá então. Aqui está falando tal. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Olha que informação preciosa essa. Alexandre era o coordenador do trabalho, Calixto era o espírito comunicante, tinha ali o médium que estava comunicando. Então estava ali a dupla, o médium e o espírito. Alexandre, que era o coordenador, colocou a mão então no lobo frontal, aqui na parte da frente da testa, para que as irradiações, né, magnéticas que ele emitia anulassem ou inibissem alguma parte do cérebro do médium, para que ele não interferisse ou interferisse o menos possível nessa informação. E isso já mostra claramente que essa comunicação ela poderia ser semimecânica ou intuitiva. Porque não era mecânica, porque se houve a necessidade de inibir o pensamento do médium na mensagem que estava sendo transmitida, é porque a mensagem passava pela mente dele. Agora, o interessante para todos nós, o mais curioso, é exatamente isso, a preocupação que os espíritos têm de neutralizar a interferência do médium nas mensagens que chegam. Aquilo que eu passei para vocês. Algumas vezes, nós conversamos sobre isso numa outra oportunidade, algumas vezes o médium quer passar a seguinte informação. Né, eu usei esse exemplo, a gente volta a usar. O espírito diz o seguinte: o pôr do sol encanta as pessoas que estão na praia. Essa é a frase que o espírito passa. O pôr do sol encanta as pessoas que estão na praia. Mas o médium, por ser intuitivo e ser uma pessoa que gosta muito de poesia e coisa e tal, o médium começa a dizer o seguinte: o pôr do sol que despenca no horizonte naquela tarde maravilhosa, junto às brisas do vento que sopra nos cabelos das pessoas que estão na praia, encanta a todos. Olha a diferença de uma mensagem passada da forma original do médium, do espírito, e aquilo que o médium fez com a mensagem. No sentido, no final, o sentido acaba até sendo o mesmo, na maioria das vezes. Mas muitas vezes, em virtude desse tipo de interferência, aquele conteúdo original acaba sendo prejudicado. Então, na verdade, a preocupação que os espíritos têm, e principalmente esse é um dos trabalhos feitos nessa questão da educação mediúnica, é fazer com que todos na sala, é para fazer com que todos os médiuns que trabalham, todos os médiuns que estão ali preocupados, né, todos os médiuns que estão ali preocupados com o desenvolvimento desse trabalho, não interfiram naquilo que o médium quer fazer, do que os espíritos querem fazer. Então, principalmente a concentração e a neutralidade, tanto quanto possível dessa participação dos espíritos, do médium. Né? Então aqui essa neutralidade que é importante. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz do servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço
com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então aqui ele se apossou do braço do médium. Então significa que o espírito também deu um impulso no braço do médium para que ele pudesse escrever. Então a preocupação de trabalhar na memória do médium e é também a forma como ele trabalha escrevendo, dando esse impulso no braço do médium. Então a gente tem a interferência mental e a interferência física. E isso mostra exatamente o trabalho semimecânico, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho aqui no Livro dos Médiuns. Então, esse trechinho que faltava, só para a gente poder fazer aqui a finalização dessas ideias, mostra exatamente, né, que o trabalho feito numa reunião mediúnica, da psicografia, da psicofonia, do trabalho de cura, seja lá como for, é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é exatamente aquilo que você está vendo, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, as imagens de Chico Xavier, o que é mais comum, a gente vê Divaldo Franco, a gente vê Carlos Bacelli, a gente vê outros médiuns, né, que são registrados aí por filmadoras, por programas de televisão pelo mundo afora. Então a gente vê eles sentados a uma mesa escrevendo. Só que na verdade, durante essa escrita acontece um processo energético, fluídico, extremamente complexo, extremamente detalhado, que a gente não tem essa percepção. Então, através desse tipo de informação, a gente começa a observar que é muito mais complicado do que a gente imagina. Quando vocês chegarem no centro espírita, por exemplo, e forem tomar um passe, não vejam apenas ali o médium em pé, colocando as mãos sobre sua cabeça ou passando pelo seu corpo, transmitindo esse fluido. Na verdade, vocês observem que das mãos desse médium irradiam energias que a gente não conhece. Próximo a esse médium, nós temos espíritos que estão também contribuindo com esses fluidos. E aí a gente tem tudo isso, né, dentro desse trabalho, que infelizmente a gente não tem essa informação. Infelizmente ou felizmente, né, porque dependendo da crença que se tem, ou do entendimento que se tem, a gente ficaria apavorado com aquilo que se está vendo, né? Aquele monte de energia envolvendo os espíritos que estão ali próximos e tudo mais, né? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos então aqui ao nosso Livro dos Médiuns. Então aqui a gente tem o capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Como a gente comentou anteriormente, Kardec colocava médium escrevente, médium falante, que eram expressões utilizadas para definirem, né, o trabalho que é realizado por esses médiuns. E inicialmente ele utilizava essas palavras porque, já que não se tinha nenhum tipo de palavra específica para designar esse tipo de especialidade mediúnica, digamos assim, então ele colocava escrevente aquele que escreve, falante aquele que fala. Mas depois começaram a surgir novas expressões, que eram psicógrafos, psicofônicos, né, psicométricos ou psicômetras. Então vários nomes foram surgindo novos, né? Houve a necessidade daquele neologismo, que é a arte de criar novas palavras, né, para designar novas informações. E aí então esse linguajar mais técnico começou a surgir para poder especificar. Então a gente acabou abandonando essa ideia dos médiuns escreventes e falantes e adotamos os psicógrafos. Assim como no início você poderia se designar como espírita ou espiritista. Agora, quantas pessoas a gente ouve dizendo assim: eu sou espiritista? Isso já caiu em desuso, mas não significa necessariamente que seja errado, né? Então aqui dentro desse capítulo, capítulo 15, nós temos os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, médiuns inspirados ou involuntários e médiuns de pressentimentos. Aqui então são algumas, digamos assim, subcategorias dessa categoria de médiuns escreventes ou psicógrafos. Questão 178, vamos lá, então a gente já leu esse trechinho inicial, a gente lê de novo. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que podem exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso,
para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Aqui tem um detalhe que a gente observa. Kardec colocou que a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Muito bem. Se a gente colocar hoje o trabalho feito pela psicofonia, ou pela mediunidade de incorporação, que é a expressão que a gente costuma usar, a gente vê que já ela acaba sendo muito mais comum do que as comunicações feitas pela escrita. Os trabalhos se tornam mais ágeis, os trabalhos se tornam mais dinâmicos do que pela escrita, já que existe uma conversa muito mais fácil. Então, quando Kardec colocou a mais simples, a mais cômoda e a mais completa, dizia respeito ao desenvolvimento do trabalho que ele fazia. De lá para cá, hoje, a mediunidade de incorporação é aquela que se torna mais prática. A gente lembra que a mediunidade de psicografia ela é muito mais interessante porque, primeiro, ela deixa registrado permanentemente aquilo que foi feito. Apesar de que hoje nós temos gravadores, que muitas reuniões mediúnicas são equipadas, né, com gravadores. E aí, então você grava e depois você transcreve. Então a escrita acaba sendo, primeiro, pelo registro. Segundo, pelo próprio impacto do fenômeno. É muito mais interessante, por exemplo, principalmente por essa visão que nós acabamos assimilando do Chico Xavier psicografando, né, da beleza da psicografia, da beleza do trabalho, a própria personalidade dele também acaba influenciando bastante. O que a gente acha mais interessante? O médium sentado à mesa, falando com as mãos postadas sobre a mesa, com os olhos fechados, ou aquele médium com a cabeça assim apoiada com a mão escrevendo aquele monte de folha? A gente vê que a psicografia acaba trazendo um impacto muito maior. Então, primeiro, e também, mais importante, de acordo com o trabalho que é realizado. No caso, por exemplo, como a gente já comentou, um trabalho de psicografia de desencarnados para os seus entes queridos, isso tem que ser feito através da escrita. Como nós conversamos anteriormente, dificilmente alguém vai se lembrar dos detalhes daquela conversa, naquele momento de emoção, naquele momento de surpresa, né, de choque e tudo mais, se você não registrar aquilo, as pessoas não guardam. Até porque depois ela quer mostrar para a família, ela quer fazer isso, e aquelas cartas registradas, elas têm ali o seu efeito também. A própria caligrafia da psicografia é muito interessante. Das psicografias que eu já recebi, das informações, das pesquisas que eu fiz, né, e das respostas que os espíritos me deram, eu gosto de escanear e guardar. Exatamente porque aquilo ali é um documento, digamos assim, material, não é nada virtual, né, mas é material dessa comunicação. Mas hoje a gente percebe que no caso de uma reunião de desobsessão, por exemplo, diferentemente do que acontecia na época de Kardec, embora ele tenha tido alguns trabalhos de psicofonia, que eram poucos, exatamente porque o objetivo dele era formar um corpo doutrinário, e para isso ele precisava de registros materiais fidedignos daquilo que era feito o trabalho, então a psicografia tinha que ser prioridade. Assim como para Chico Xavier, para os livros e para as cartas que ele psicografava, era fundamental, né, que essas informações viessem através da escrita. Mas se você vai hoje num centro espírita, por exemplo, numa reunião de desobsessão, você tentar orientar um espírito através da psicografia acaba sendo cansativo, acaba sendo quase que ineficaz, diferentemente do que acontece, por exemplo, com a incorporação. Quando você tem um diálogo direto, um contato fluídico muito mais efetivo. No caso das cirurgias espirituais que nós vemos a incorporação. Então, quando Kardec fala que a escrita manual é a mais simples, na verdade hoje a gente tem que a psicofonia é muito mais comum. Quando se tem psicografia, é muito mais pelo objetivo de trazer a informação registrada e de provocar aquele efeito do fenômeno sobre as pessoas que estão ali presentes. Mas certamente conversar é muito mais interessante. Tanto que a gente pode até perceber, né, que o Pautal que é uma resposta disso. Antigamente a gente tinha ali, antigamente não, ainda tem, né, aqueles chats onde a gente conversava somente através da escrita. E todo mundo ficava debatendo aqueles temas complexos, escrevendo aquela coisa toda. De repente surgiu o Pautal como um programa de audioconferência. Imaginem se eu tivesse que escrever tudo aquilo que eu falo para vocês. Aquela reunião de 1h30 ia demorar 10 horas. Para vocês lerem tudo aquilo que eu escrevo. Então ia ficar um trabalho muito maçante. Então hoje a mediunidade ficou muito mais simples pela psicofonia também. Negrão colocou, né, a psicografia hoje é mais para o caso concreto, né, para a família do desencarnado, por exemplo, para a publicação de livros, aquela coisa toda, né, sem dúvida nenhuma. Né?
Soldado colocou, né, era só escrito, não era popularizado como hoje. Exatamente por isso, né, Soldado, a elaboração da codificação naquela época exigia esse registro material dessas informações. Era um corpo doutrinário que estava sendo formado. Né? Então hoje os livros também são assim. Não dá para você transmitir uma história falada para as pessoas se você não registrar isso no papel, para que isso possa ser imortalizado, digamos assim. Você coloca num livro, o livro é imortal. Ele pode ser destruído, mas ele continua ainda sendo divulgado. Né? E até pela dificuldade técnica da época também, né? Não tinha gravador, não tinha essa facilidade para registrar. Hoje a gente tem filmadora, gravadores e tem tudo mais. Né? Então, quando Kardec coloca que é a mais simples, a mais completa, a mais cômoda, na verdade hoje a psicofonia faz esse trabalho. Né? Vamos lá. Médiuns mecânicos, que a gente colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Quando Kardec coloca também aqui, né, para a gente poder ver, né, todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como a que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza, o grau de sua imperfeição ou de sua inferioridade. Quer dizer, não tem mais facilidade hoje do que disso tudo, né, do que a psicofonia. A psicofonia você compreende o timbre de voz, você vê, no caso da incorporação, por exemplo, né, que eu criei esse neologismo, que a gente poderia chamar de psicomotricidade, né, porque o espírito toma conta do movimento corporal do médium, da sua expressão facial e tudo mais. Né? Então, a incorporação não é o nome correto, mas é o que a gente usa hoje. Então, hoje você pode ver um espírito chorando, você pode ver um espírito com raiva, você pode ver um espírito se emocionando, você pode ver a expressão do médium que se transforma no momento da incorporação. Então, diferentemente, imagina você escrever uma carta, transmitir as suas emoções através de uma carta, e você transmitir as suas emoções através do telefone, e você transmitir as suas emoções pessoalmente. Olha a diferença entre cada um desses fenômenos. Pessoalmente, sem dúvida nenhuma, da incorporação é muito mais simples. Né? O Armando colocou no impacto das incorporações podia causar problemas, principalmente por causa da igreja. Por causa disso, mas mais uma vez a gente volta, né, principalmente pela necessidade de se registrar aquelas informações. Então Kardec tinha que publicar aquilo tudo. Se ele por acaso tivesse alguém que ficasse escrevendo o que os espíritos falavam, ele não ia dar conta da coisa, então ele não conseguiria publicar nos livros que a gente tem hoje. Imagina, por exemplo, o livro Céu e Inferno sem aquelas informações que tem ali das entrevistas que ele fez. Imagina a revista Espírita sem aquelas informações que foram registradas. Tudo aquilo foi registrado no papel. Tanto que ele fala que muitas vezes o espírito com raiva quebrava o lápis, rasgava a folha. Na incorporação, por exemplo, muitas vezes o espírito quer virar a mesa e joga tudo para cima, mas o médium acaba contendo. Então, através da incorporação e da psicofonia, fica muito mais fácil esse trabalho do que, sem dúvida nenhuma, pela psicografia. Daí a gente consegue conhecer as características do espírito pela forma como ele fala. É que alguns de vocês, por exemplo, eu tive a oportunidade certa vez de presenciar a incorporação de um espírito que dava a impressão de ser uma freira. Era uma vizinha nossa que era católica fervorosa, e ela estava passando por um processo de obsessão que estava incomodando bastante. E aí então ela foi em casa, era uma época em que a gente fazia, eu recebia tratamento de passes, e de repente aconteciam algumas incorporações. E isso eu já contei essa história para vocês, né? Depois, caso não conheçam, eu conto de novo. Então eu tomava passe em casa e de repente, né, de vez em quando aconteciam algumas incorporações. E aí nessas incorporações, essa história acabou se difundindo entre a vizinhança, acabou se difundindo entre alguns conhecidos, e as pessoas começaram a frequentar minha casa como se fosse um centro espírita. E aí então vinham pessoas tomar passe, vinham pessoas que estavam obsediadas, aquela coisa toda, até que o trabalho acabou cessando exatamente pela inconveniência do lugar. E essa senhora, que era uma amiga nossa muito antiga, veio que ela não estava se sentindo bem. A filha dela veio junto e tal. Aí houve um processo de desobsessão. Espíritos bastante raivosos que não se comunicavam. Eles simplesmente, né, grunhiam como se fossem animais. Se contorciam no chão, aquela coisa toda. Então essa era uma imagem assustadora. A filha dela, que também era católica, começou a chorar, porque via aquilo acontecendo com a mãe, era uma coisa que elas não estavam acostumadas. E eu naquela época estava começando a estudar a doutrina. Meus olhos ficaram assim do tamanho de 2 laranjas, né, para vocês terem uma ideia.
porque eu adorava ver aquilo. Então eu arregalava assim, eu ficava só apreciando ali a situação toda. E depois que aquilo acabou, ela se sentou, né, naturalmente, se sentou no sofá, deu aquela descansada, aquela relaxada, e de repente ela começou a falar com uma voz extremamente macia, trazendo uma mensagem do Evangelho. Dava a impressão, como eu comentei com vocês, de ser uma freira, mas eu não sei se era, mas eu apostaria que era. Né? Fica imaginando, pode ter certeza, Ju, se queria ser uma música fluídica, né? E aí então ela começou a falar com aquela maciez, com aquela tranquilidade, com aquela serenidade, uma voz muito doce. Essa senhora já tinha uma voz, inclusive ela já desencarnou, a Dona Maria. A Dona Maria ela tinha uma voz assim muito fina já, mas esse espírito fez com que essa voz se tornasse quase que aquela voz que recita, que declama uma poesia. Então a gente pode imaginar que pela incorporação, e ela nem sabia que era médium, né? E ela acabou incorporando, a filha dela presenciou isso também, ficou muito assustada também, porque não imaginava que isso fosse acontecer com a mãe. Né? E aí então ela transmitiu essa mensagem. Então a gente vê que pela incorporação a gente consegue quase que desenhar o espírito que está se comunicando ali. Né? Dá um aqui de som, pessoal, por favor. Né? Deixa eu ver aqui, o Elcio colocou para nós, né? Hoje em dia as reuniões de desobsessão têm a presença do obsedado, né? Algumas sim, né? Algumas são presenciais, não é regra, né? Algumas são presenciais, algumas são à distância. Né? Muita gente coloca assim o nome naquele livro de preces. Então esse livro de preces é levado para a reunião. Se há o caso, por exemplo, de um trabalho de desobsessão, é feita a invocação dos espíritos, isso sem a presença das pessoas. Até porque a maioria dos nomes que são postados nesses livros de preces são feitos de uma forma anônima, ou seja, de uma forma desconhecida do próprio paciente, digamos assim. Então alguns são feitos pessoalmente, outros são feitos à distância, não é uma regra, né? Cada centro espírita tem uma característica diferente de trabalhar. Né? Deixa eu ver aqui. Mas isso não significa, né, como vocês estão colocando, não significa que é certo ou que é errado. Depende da forma como é feito o trabalho. Algumas pessoas vão até um hospital e ali ela recebe um tratamento. Algumas pessoas vão ao centro espírita e é feito pessoalmente. Então, tem casos e casos. Para cada caso, de acordo com as características de cada grupo, é feito um trabalho dessa ou daquela forma. Né? O que é errado, por exemplo, é a forma como você lida com esse fenômeno. Aí vai depender do quê? Vai depender dos trabalhadores, das diretrizes da casa, da orientação espiritual, que muitas vezes com a pessoa ali presente você pode provocar um constrangimento. Mas se for, por exemplo, um grupo de trabalho bem orientado, ali fica absolutamente natural. Né? Deixa eu ver aqui. A Gilda colocou, né, o que fazer quando uma pessoa vai pela primeira vez a um centro espírita e quando na hora do passe entra em transe? A entidade se manifesta numa pessoa, né, uma atrás da outra, e a pessoa não tem ideia do que seja aquilo. Gilda, normalmente isso acontece com pessoas que vão ao centro espírita por passarem por transtornos emocionais por causa dessa influência espiritual. Essa pessoa é médium, mas ela não tem domínio nenhum sobre a mediunidade. Nesse caso, quando acontece esse trabalho de incorporação no centro espírita, os próprios dirigentes do trabalho lidam com isso naturalmente. Né? Ou através de um trabalho de passe para desvincular o espírito daquela aproximação, ou normalmente conduz, quando há o caso de uma incorporação que provoca algum tipo de constrangimento, conduz aquela pessoa até um lugar reservado para que haja ali o trabalho de orientação espiritual, de doutrinação e tudo mais. Né? Mas então, normalmente, nas palestras isso pode acontecer, no trabalho de passe isso pode acontecer, no Evangelho do Lar isso pode acontecer. Mas a orientação é, isso não pode acontecer, tá? Isso não pode ser permitido nesses trabalhos. Então, para aquelas pessoas que são médiums, todo mundo já diz assim, né, pessoal, não dê passividade, né, que é a expressão que se utiliza, né? Não dê passividade durante a palestra, não dê passividade durante o passe, não dê passividade durante o Evangelho no Lar, porque não é o local certo. Da passividade, o local correto para isso é nas reuniões mediúnicas. Mas para uma pessoa que não tem domínio sobre a sua mediunidade, isso não é raro de acontecer. E quando acontece, as pessoas que estão ali próximas sabem lidar com isso. Né? Para quem faz um curso de passista, por exemplo, né, já recebe essa orientação. Olha, algumas vezes você vai aplicar um passe e a pessoa entra num estado de transe. Aí você faz isso. Você, né, orienta a pessoa, chama pelo nome dela. Se por acaso acontece alguma coisa, você chama o dirigente e tal. Né? Então, usa dispersão para poder
desvincular o espírito daquela pessoa, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Nossa, ele estava na reunião e incorporei. Tá, incorporou porque não tem educação suficiente para isso ainda. Aí de imediato essa pessoa já é orientada no atendimento fraterno. Olha, é importante que você venha participar da reunião mediúnica, né, das aulas de mediunidade, para que você entenda o que está acontecendo, para que você saiba lidar quando isso acontece, aquela coisa toda. Então, a mediunidade ela é um fenômeno absolutamente natural. Para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, acabam, né, isso tudo, né? Então, para aquelas pessoas que têm conhecimento sobre mediunidade, isso lida com uma forma muito natural, mas para quem não tem conhecimento, isso é um fenômeno, é um espetáculo. Então, assim, meu Deus do céu, aquela pessoa incorporou não sei o quê. É mais ou menos aquela história, você está andando dentro de uma igreja, por exemplo, e sem querer você deixa a sua Bíblia cair. Para aquelas pessoas que veem que você sem querer deixou cair, é uma coisa, mas aquelas pessoas que são fanáticas vão olhar e vão falar assim, nossa, que absurdo, ela deixou a Bíblia cair. Não tem nada demais. Caiu a Bíblia porque você se descuidou, não porque você jogou. Né? Isso não é um desrespeito com a sua crença, foi um acidente que aconteceu. Então a mediunidade é algo natural. E os grupos de trabalho nas casas espíritas lidam com isso com naturalidade quando são bem orientados. Tá? Então não é nenhum problema incorporar. Eu me lembro certa vez, para vocês terem uma ideia, eu fazia tratamento espiritual no Centro Espírita daqui de São Paulo, e eu ia toda segunda-feira. Era segunda-feira, né, na parte da tarde. Exatamente, BDS, bom dia. Né? Quer dizer, foi o diabo que estava ali empurrando, que é aquela coisa toda. Né? Eu tenho 2 histórias. Uma primeira do diabo, depois eu conto essa história. Eu dei aula para um aluno, e a mãe dele, na época, né, eram várias aulas, e ela me deu um cheque pré-datado. Né, aquele cheque assim, você pode depositar na semana que vem? Eu falo, posso, não tem nenhum problema. Aí eu acabei misturando com outras coisas, e sem querer eu depositei esse cheque antes. Aí depois eu liguei para ela, perguntei se houve algum problema, não houve problema nenhum, aquela coisa toda. E era ela evangélica, ela falou assim, mas essas coisas acontecem quando o inimigo está por perto. Quer dizer, eu depositar sem querer um cheque pré-datado foi coisa do diabo. Já pensou? Era o inimigo que estava me induzindo a depositar o cheque pré-datado dela antes. Exatamente o inimigo que ela chamava Elcio. Aí você fala assim, oh Deus do céu, né? Mas tudo bem. Esse outro caso que a Gilda comentou, pois é, né? Ainda bem que foi ele, né? Ela podia me culpar dizendo que eu sou maldoso, alguma coisa. Ainda bem que ela culpou o diabo, mas tudo bem. Né? Mas vamos lá. Eu fazia um tratamento espiritual. Fiz durante uns 2 anos, né? Pois é, soldado, esse que é o problema. Né, fazia um tratamento espiritual no Centro Espírita daqui de São Paulo, toda segunda-feira, 7 horas da noite, eu estava lá para fazer esse trabalho. E num desses trabalhos eu me lembro que tinha um rapaz que ele apresentava características de uma limitação intelectual. Eu não sabia se ele tinha ali algum transtorno psicológico, se ele tinha alguma debilidade de nascença, congênita, eu não lembro o que era, mas ele percebia que era um rapaz que tinha ali por volta dos seus 18, 19 anos, que não tinha, é uma pessoa que tinha essa limitação. E durante esse trabalho, o que era? Como é que funcionava o trabalho no Centro Espírita? Havia ali o auditório, na frente aquela mesa grande, e aí então os médiuns ficavam lá na frente. Um desses médiuns era médium de incorporação. Né? E esse médium de incorporação trazia ali entre nós a presença de um médico, chamava o Dr. Américo. Né? E eu fazia tratamento com ele, era um tratamento médico que eu fazia. E aí então o que ele fazia? Ele ficava sentado no meio da mesa, de um lado ficava o médium, de outro lado ficava outro médium. E aí então os pacientes eram chamados na frente do público, era até assim uma coisa meio constrangedora, mas era característica do trabalho lá do centro, né? Então chamava seu nome pela ficha que você tinha, você ia lá e ficava de um lado junto ao médium. Aí o espírito virava para você, conversava, te passava orientação, aquele médium que estava próximo te dava o passe naquela hora, prescrevia alguma coisa que ele dizia. Aí depois chamava outra pessoa, ele virava para o outro lado, então ele ficava alternando, a esquerda, a direita, a esquerda, a direita. Num desses trabalhos, quando a gente estava conversando, eu me lembro que eu estava aguardando a minha vez para ser atendido, esse rapaz que tinha essa limitação, ele começou a correr no Centro Espírita, de um lado para outro, então ele corria, batia as mãos numa parede, depois corria para outro, batia a mão numa parede, e começava a gritar.
E as pessoas ficavam apavoradas, né? E eu naquela época, que era o início também, só ficava de rabo de olho olhando para ver o que era aquilo. E esse médico, que era incorporado, ele falou assim, pois é, todo mundo ficou. Né? Então ele ficava gritando assim, como se fosse uma sirene. Ia de um lado, e era um salão grande, né? E aí então esse espírito, primeira coisa que ele fez, pessoal, porque todo mundo ficava espantado, né? Ele ficava espantado. Aí então o espírito dizia assim, pessoal, vamos aquietar os nossos pensamentos, vamos entrar em momento de prece, porque a gente tem um irmãozinho aqui um pouco agitado. Então vamos silenciar, vamos fazer aqui a nossa oração. Aí então um dos funcionários, um dos trabalhadores, dos voluntários da casa, foi até a frente, começou a ler uma mensagem, dessas de Meimei, de André Luiz, de Emmanuel e tal, para que todo mundo se concentrasse nele e não naquilo que estava acontecendo. Então quando acontece, a gente não sabe se era incorporação, se era influência, ou se era uma agitação natural daquele jovem, né? Então, desviando o foco das pessoas, né? Ou o que estava acontecendo, mas o interessante é que no momento em que acontece essa agitação, isso provoca um grande rebuliço num ambiente de pessoas que não estão acostumadas a ver aquilo. A gente vê isso acontecendo com muita frequência também em centros de Umbanda. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, em igrejas evangélicas, quando aquelas pessoas começam a entrar em convulsão, aquela coisa toda, fazem aquele bololô em volta dela para poder dizer, é o inimigo, é o diabo, é o demônio, aquela coisa toda. Então, esses ambientes, para nós que temos esse esclarecimento, ou que estamos tentando ter esse esclarecimento, é importante manter sempre a serenidade. Manter essa tranquilidade, manter sempre essa neutralidade, porque a gente sabe que tem espíritos que são assim, são agitados. Tem pessoas que são médiuns, mas são despreparadas para lidarem com a própria mediunidade, por isso estão ali. Se fosse um médium controlado, um médium que não tivesse nenhum tipo de problema, nenhum tipo de distúrbio, não estava ali tomando passe. Então o fato de estar ali já é assim. É a mesma coisa que você vai num hospital, num pronto-socorro, e de repente você vê uma pessoa vomitando do seu lado. Você vai dizer assim, nossa, que absurdo, ela está vomitando no pronto-socorro, onde mais ela ia vomitar se não fosse no pronto-socorro? Então, assim, é a mesma coisa que acontece. Todo tipo de problema. Uma pessoa pode desmaiar no pronto-socorro, ela pode sangrar no pronto-socorro, ela pode vomitar no pronto-socorro, ela pode gritar de dor no pronto-socorro. Quando você vai fazer um trabalho de passe, de cura, o que você espera encontrar ali? Pessoas saudáveis? Então é com essa naturalidade, com essa tranquilidade que a gente deve lidar com todo tipo de fenômeno que acontece no centro espírita. Às vezes durante uma palestra, alguém que chega ali incorpora. Durante a palestra, alguém chega ali e dorme, porque isso não é uma questão de cansaço, também pode ser um fenômeno mediúnico. E as pessoas ficam impressionadas, fazendo comentários, aquela coisa toda. Então, temos que tomar cuidado com isso, temos que ter bastante serenidade, e isso tudo é fruto do estudo, é fruto do esclarecimento, como a gente procura fazer através dessas situações. Então não basta a gente ler um livro, é importante que a gente pegue aquela teoria que está no livro e traga para nós, para a realidade do trabalho mediúnico que é realizado no dia a dia. Né? Vamos lá então. E eu falei para vocês que a gente ia terminar hoje o livro dos médiuns, né? Ah, doce ilusão. Vamos lá. Vamos trabalhar então com médiuns mecânicos. Vamos em frente, tá? Pessoal, lembrando mais uma vez que sexta-feira a gente não vai ter estudo, tá? Porque vai ser feriado aqui em São Paulo e a rotina bagunça um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Nós estamos lidando então com médiuns mecânicos. A gente vai fazer uma leitura rápida, né? Porque a gente já falou bastante sobre tudo isso, para não ficar muito cansativo. Vamos lá. 179. Se examinarmos certos efeitos que se manifestam nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, não podemos duvidar de que o espírito exerce uma ação direta sobre esses objetos. A cesta se agita às vezes com tamanha violência que escapa das mãos do médium. De outras vezes se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater, mas de outras os seus movimentos revelam um sentimento afetuoso. O mesmo acontece com o lápis na mão do médium. Muitas vezes é lançado longe, com força, ou a própria mão, como a cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa de maneira colérica. Kardec comentou sobre isso já na Revista Espírita, quando ele falava sobre alguns espíritos que escrevem com tanta força que quebram o lápis, rasgam o papel, amassam o papel, né? Então, mas principalmente na psicografia.
na mecânica, né, que ele está ali quietinho, aí de repente o braço do médium começa a escrever, começa a rasurar tudo, começa a rabiscar tudo. Outros, entretanto, escrevem com muita naturalidade, com rapidez, com fluidez, né? Então cada espírito ali tem a sua característica próxima, assim como nós também. Temos as nossas próprias características para nós nos comunicarmos. E isso quando o médium se encontra na maior tranquilidade e se espanta de não poder controlar-se. Isso quando se fala sobre esse falta de controle dos médiums mecânicos. Imagina você, dos médiums mecânicos, né? Imagina você relaxado, sentado à mesa, com um papel na sua frente, segurando um lápis, e de repente seu braço começa a mexer, como se alguém segurasse o seu lápis. Imagina o seu braço dormente. Seu braço está dormente, alguém pega seu braço, começa a levantar, abaixar, chacoalhar, virar para um lado, virar para o outro, e você não pode fazer absolutamente nada. Isso acontece exatamente na mediunidade mecânica. É assim que o médium acaba se sentindo, né? Que é uma mediunidade rara, diga-se de passagem. Tá? A gente lembra que tanto a intuitiva como a mecânica são duas mediunidades bastante raras. As mais comuns, como Kardec vai passar para nós aqui, é a semimecânica. Então o médium sabe que está sendo escrito, mas ele sente o impulso da sua mão. Tá? Vamos lá. Tá. Digamos de passagem que esses efeitos sempre denotam a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são sempre calmos, cheios de dignidade e benevolência. Se não são ouvidos de maneira conveniente, afastam-se e outros lhe tomam o lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, a que a mão do médium serve apenas de apoio, seja pela sua ação sempre sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza os que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Essa faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então a mediunidade mecânica é aquela que facilita a autenticação da mensagem, porque o médium não teve interferência nenhuma. Mas ela é muito rara. Né? Seria mais ou menos como se o médium fosse uma máquina de escrever. O espírito vai lá, vai datilografar. Tá? A gente coloca a máquina de escrever porque ela é mecânica, ela não é eletrônica como o computador. Né? Então você coloca ali a máquina de escrever e vai simplesmente de uma forma mecânica, através de eixos, de parafusos, de hastes, teclando, batendo os tipos na folha para que possa trazer a mensagem. Então o braço do médium é como se fosse a máquina de escrever. Ela não pensa, ela é simplesmente ali algo inanimado. A mesma coisa aconteceria nesse caso com a mão do médium. Embora não seja inanimada, porque faz parte do nosso corpo, ele é manipulado como se fosse um objeto inanimado. Então o espírito utiliza da mão para trazer a sua mensagem. Né? E aí então, por não ter esse contato de mente com mente, mas é simplesmente um fenômeno físico, esse que é o detalhe interessante. Kardec percebeu que a mediunidade mecânica era possível através das experiências com as cestas. Lembra que a gente estudou com aquela cesta de bico, colocava um lápis, colocava a mão sobre a cesta e a cesta começava a mexer sozinha. Mais ou menos como acontece quando a gente vê nos filmes hoje, com aquelas tábuas Ouija, que você tem aquela tábua com as letras do alfabeto, coloca a mão em cima daquele aparelhinho que tem aquela seta, e aí então o aparelho vai deslizando sobre o tabuleiro para poder apontar as letras para você escrever alguma coisa. Quando ele percebeu esse fenômeno físico, quando ele começou a estudar e começou a avaliar a possibilidade da comunicação pela escrita e não mais pelas batidas ou pelos movimentos, ele percebeu que a mão também era possível. E aí então o médium segurou a mão, segurou um lápis e a mão dele começou a escrever. A partir dali que começaram a se desenvolver todos os trabalhos voltados, né, da psicografia, mas já com a participação do médium. Vamos lá para médium intuitivo, que é o outro agora. Então a gente lembra que mecânico é como se o espírito segurasse apenas no braço.
Se o médium fechar os olhos, não vai fazer diferença nenhuma. Já no médium intuitivo, é ele que escreve. A gente vai ver aqui. 180. A comunicação do pensamento do espírito pode dar-se também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designamos por essa palavra o espírito quando encarnado. Lá no começo, na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fez ali uma comparação do que é a alma do que é o espírito. Então ele usou essa diferenciação para designar assim: se eu falar que um espírito se comunicou comigo, eu estou falando de desencarnado. Se eu falar que a alma se comunicou comigo, quer dizer que foi o médium que se comunicou comigo, foi o indivíduo encarnado. Então ele usou essa diferença para poder facilitar um pouco a linguagem. Mas se a gente falar alma, falar espírito, tanto faz uma coisa ou outra para designar esse ser inteligente, né, que todos nós somos. Então, alma para desencarnado, alma para encarnado, espírito para desencarnado. Mas isso é utilizado dentro da doutrina, essa diferenciação. Porque fora dela, por exemplo, se você pega no ambiente católico, no ambiente popular, você vai dizer assim: aquela alma penada está arrastando corrente. Então essa alma, nesse caso, ela está falando do espírito. Ou então assim, os espíritos estão assombrando aquela casa. Aí fica aquela salada: é alma ou espírito? Qual a diferença dos dois? Aí eles não sabem diferenciar uma coisa da outra, que na verdade não existe diferença. Então a expressão alma e espírito é para designar a condição do indivíduo, se ele está encarnado ou se ele está desencarnado, apenas por isso. O espírito comunicante, nesse caso, não age sobre a mão para fazê-la escrever, e não a toma como a guia, agindo sobre a alma sobre a qual se identifica. Né? Pois é, né? Tá vendo? Fantasma, espírito. Quando a gente começou a fazer o estudo do Livro dos Médiuns, a gente comentou sobre isso. Quais são as expressões que nós utilizamos para essa coisa que nós não compreendemos? Aí fala alma, espírito, assombração, fantasma, que acaba sendo tudo a mesma coisa. Né? A diferença é a condição dele. Quando você fala assombração e fantasma, é porque ele traz medo. Se você fala alma, é porque você reza. Ou não, né? Depende da situação ali. Se você fala espírito, tem outra conotação, mas no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. Então aqui que nós colocamos ele agindo, né, sobre a alma com a qual se identifica. É então a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão e esta o lápis. Então quando fala que é a alma do médium que dá essa impulsão, significa que é o médium que escreve. Então o médium intuitivo, na verdade, é aquele indivíduo que fica parado, com o lápis na mão, com uma caneta, com o teclado, seja lá como for, porque a gente sabe que hoje a tecnologia facilita muito isso. Aí então ele fica assim parado, ele começa a sentir assim um pensamento que vem na mente dele, ele começa então a transcrever aquele pensamento. Então o espírito não faz ele digitar, o espírito não faz ele escrever, mas transmite a ideia e é ele que sente vontade de escrever. É essa impulsão que ele acaba sentindo. Né? O Brás colocou, né, eu não consigo entender outra colocação para a alma como princípio vital. A alma não é princípio vital. Né? O princípio vital é essa energia que dá vida. Mas essa energia ela não pensa, ela não é inteligente. A alma é o ser inteligente. Tá? Então essa é a diferença dos dois. Tá? Vamos lá. Tá. Notemos aqui um fato importante que se deve conhecer. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque não podemos deslocá-la do corpo. Esse é um caso bastante comum, principalmente quando a gente fala de incorporação. A incorporação é como se fosse o refrigerante dentro de uma garrafa. É como se o espírito, né, a gente tem essa imagem bastante bem fixa quando a gente assiste o filme Ghost. Quando vê aquela passagem, né, em que o espírito do Sam, né, do Patrick Swayze, entra no corpo da Whoopi Goldberg como médium, né, que é a Alda Mae Brown, que é a personagem. Né? Então aquela imagem do espírito entrando no corpo foi a imagem que ficou registrada na mente de todas as pessoas. Quando você fala de incorporação, a primeira imagem que vem é aquela, só que aquela não é uma situação real. Não é assim que a coisa acontece. O espírito se aproxima, fica ao lado do médium, o seu fluido o envolve e a partir dali ele o domina. Essa é a realidade. Né? A Geda colocou: o médium intuitivo não está fadado ao equívoco usando o animismo, já que sente essa vontade de escrever. A ideia que lhe vem em mente, olha, Gilda, a gente vai falar sobre animismo futuramente. Muitas vezes o médium,
num estado de transe. Estado de transe não significa que ele fique inconsciente, tá? Quando ele começa a se concentrar demais, fazendo as suas preces, dependendo do ambiente e tudo mais, ele sente vontade de escrever. Para você diferenciar aquilo que não é dele daquilo que é dele, vai depender de um estudo muito cuidadoso. Tá? Porque quando se fala em animismo, a gente entra num campo que é muito delicado, porque você só consegue detectar isso pela observação, pela análise. Você não tem como dizer assim, não, aquilo é desse jeito ou não é daquele jeito. Então muitas vezes ele tem vontade, quando ele entra naquele estado de uma concentração muito profunda. Por que as pessoas se concentram? A gente vê, por exemplo, assim, uma pessoa que vai, um atleta, por exemplo, que vai praticar um esporte no momento decisivo, ele para, respira, fecha os olhos, ele está se concentrando. Quando a gente pega assim uma pessoa que vai escrever um livro, né, então ele para assim em frente ao computador, fecha os olhos, dá aquela respirada, se concentra e deixa as ideias fluírem na sua mente. Nesse momento, a ideia pode ser dele. Ou nesse momento ele pode ser inspirado. Então, na verdade, para a gente diferenciar uma coisa da outra, precisa de muita experiência, para quem trabalha nessa área, principalmente aqueles que são os orientadores do trabalho mediúnico. Precisa ter muito cuidado, muita sensibilidade, porque se você faz uma crítica ao médium, dizendo para ele assim, olha, isso que você está escrevendo é animismo, você trava a capacidade mediúnica dele. Porque ele vai se sentir tão constrangido, porque tudo aquilo que ele escreveu, mesmo sendo anímico, naquele início do trabalho, para ele vai ser um bloqueio. Então, durante o trabalho que está sendo feito no desenvolvimento mediúnico, quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico, é aquele trabalho inicial, onde os médiuns estão sendo orientados, onde ele está fazendo exercício. Como o Kardec coloca, né, isso se desenvolve pelo exercício. Então ele vai escrever algumas coisas, assim, informações. Aí o trabalho do orientador, ou dos orientadores do desenvolvimento, é ler aquilo com ele, analisar o conteúdo. Você pensa muito nisso, isso aqui é seu, isso aqui não é. O que você sentiu naquela hora? Porque tem orientador que chega com aquela arrogância e diz assim, olha, isso aqui eu não sei não, isso aqui é coisa da sua cabeça. Você acaba de condenar o médium a algo que ele não vai mais conseguir fazer. Que é exatamente ali, você permitir que naquele começo ele manifeste a sua concentração, o seu conteúdo anímico, mas com o passar do tempo ele começa a sentir a influência espiritual. Então é algo que... Não é desestimular, André, é bloquear. Não é aquela coisa, eu fico desanimado. Não, você fica com um bloqueio que você não consegue mais ser natural. Você não consegue mais ser espontâneo. Porque tudo aquilo que você faz, você já tem receio. Então você deixa de acreditar em você mesmo e você cria esse bloqueio e você não consegue mais desenvolver. Então é importante ter essa sensibilidade de você conversar, olha, bota para fora. Fecha os olhos, dá uma respirada, faça uma prece e comece a escrever o que vem na tua cabeça. Depois a gente vai pensar se isso é da sua cabeça ou se isso é do médium, ou é do espírito. Porque primeiro é necessário que o médium passe por esse processo de introspecção. Que ele volte a sua atenção para dentro dele mesmo, que ele comece a manifestar suas ideias, que ele comece a abrir a mente dele. Então, nesse começo, é muito natural que tenha essa mistura daquilo que é dele, daquilo que é o espírito, analisando as sensações, o que você sentiu na hora que você escreveu isso, o que você sentiu na hora que você escreveu aquilo. Aí você vai conseguir diferenciar. Aí, com o passar do tempo, ele vai buscando. Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal, eu levei uma tijoladinha ali, pronto. Né? Então, naquele momento, voltando, né? Tá tudo ok, né? Beleza. Tá? Nelux, cuidado com sua tecla Ctrl, senão você me derruba aqui do microfone. Então, assim, né, fazendo essa filtragem, com o passar do tempo, o médium vai se conhecendo. E nesse autoconhecimento, ele sabe exatamente, depois de um tempo de experiência... Não, foi Nelux, que acidentalmente ali acabou. Né? Então a gente vê assim que, com o passar do tempo, o médium começa a perceber quando tem um espírito se aproximando, quando tem uma mensagem chegando, ele consegue, tranquilo, ele consegue inclusive identificar o espírito que está se aproximando, pelo fato dele buscar esse autoconhecimento e saber identificar exatamente aquilo que acontece com ele. Agora, se você joga o médium na fogueira e fala, meu filho, boa sorte, aquela história, né? Você põe o paraquedas nas costas dele, dá um tapinha nas costas, pega o pé assim por trás, empurra e fala, vai com Deus. Esse tipo de situação acontece em muitas casas espíritas. Tem casa espírita que é formada dessa forma.
Vamos fazer um centro espírita? Vamos. Como é que é? Por onde a gente começa? Ah, não sei, você é médium? Muitas vezes acontece isso. Então esses trabalhos mediúnicos têm que ser feitos com muito cuidado. E lidar com quem está começando na mediunidade é algo extremamente delicado. Se você não souber fazer isso, você prejudica o trabalho daquela pessoa para o resto da vida dela. Ela deixa de ser médium para o resto da vida porque ela foi bloqueada durante um trabalho de desenvolvimento. O Brás colocou aqui, né, dizem que o médium que recebeu Emmanuel, né, de Emmanuel uma mensagem sobre a possibilidade de TCI em 35, foi chantageado pelos colegas. Olha, Brás, eu não conheço essa história, mas a gente sabe que do ser humano a gente pode esperar tudo, né? A gente pode esperar tudo, porque quando fala sobre essas coisas de tecnologia, a gente acha que os espíritos, por exemplo, eles só podem se comunicar através dos médiuns. Ele não pode usar tecnologia. A gente lembra que eles se comunicaram através de uma mesa. Por que não através de equipamentos eletrônicos? Então isso na época era realmente desconhecido. Eu fico imaginando a época de Kardec, fico imaginando a época em que os primeiros desbravadores do espiritismo no Brasil estavam aqui. Imagina o que essa gente passou em termos de preconceito, de crítica, de ataques, de agressões. Tudo isso por causa da ignorância. A ignorância das pessoas. E até hoje é assim. Né, os constrangimentos que eles viveram e tudo mais, né, os trabalhos que eles deixaram de fazer por causa dessas críticas, né, desses desânimos que se sentiam e tudo mais. Né. Então, certamente sofreram e muito ali. Tá? Pessoal, a gente vai parar por aqui agora. Deixa eu ver aqui. A gente começou médios intuitivos, então a gente vai deixar para a próxima segunda-feira. Se Deus quiser e permitir, a gente vai conseguir terminar esse nosso livro, esse capítulo 15, porque a gente está aqui, né, eu tinha intenção da gente se aprofundar um pouco nele, mas eu acho que já passou um pouquinho da hora. Então, assim, na próxima segunda-feira a gente finaliza esse nosso capítulo. Temos aqui os médios intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e médios de pressentimentos. Então, vamos finalizar esse capítulo. Né? Eu até gostaria, né, de terminar hoje, mas a gente acabou assim entrando em detalhes, em situações do cotidiano que acabou, né, acabou deixando um pouco mais lento. Né? Mas, de qualquer forma, eu espero que tenha sido proveitoso, né, aquilo que a gente conversou hoje, né, dos exemplos, das circunstâncias, das situações que sempre são importantes da gente abordar. De qualquer forma, a gente para por aqui então e a gente volta na segunda-feira tratando desse assunto. Mais uma vez lembrando que na próxima sexta-feira nós não teremos estudos, tá, por causa do feriado aqui em São Paulo, então consequentemente, né, porque a gente tem feito agora aquele sistema, a gente faz o nosso evangelho das 9h15 até as 10 horas e das 10 às 10h30 a gente deixa de tema livre, meia horinha de discussão aqui para nós, tá? Então nessa sexta-feira a gente não vai ter. De qualquer forma, na próxima quinta-feira que vem, que vai ser o dia 31 de janeiro, nós teremos o nosso tema livre, a última quinta-feira, tá? Então não teremos